Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 95. Salmo 95. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 7. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Esta palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco, de falar a cada vida e a cada coração, através da Tua palavra. Este é o pão vivo, Senhor, que alimenta o nosso espírito. Esse é o maná, o nosso maná cotidiano, Senhor. Possamos nos alimentar da Tua palavra, que possamos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir, de se mover no nosso meio, Pai, através da ministração da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. Estava meditando aqui nessa parte final do Salmo 95 e o Senhor trouxe aqui, através desses versículos que eu li para os irmãos, duas lições muito importantes, que eu anotei aqui, aquilo que o Espírito Santo foi me dirigindo, e com certeza Deus quer falar ao nosso coração através da sua palavra. O Salmo nos traz aqui esta parte daquilo que aconteceu com os filhos de Israel quando eles saíram do Egito e estavam caminhando no deserto. E o que nós precisamos entender é que Deus tirou o povo com o propósito de conduzi-los até a terra prometida. Quando Deus tira aquele povo do Egito, quando Deus age de maneira gloriosa e maravilhosa, o propósito de Deus é para que eles entrassem na terra da promessa. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que durante aquela caminhada aconteceram algumas coisas. Não foram coisas que pegaram a Deus de surpresa, porque Deus conhece a natureza humana. E aí você pode questionar e perguntar: pastor, por que Deus permite que aconteçam certas coisas? Justamente para mostrar a nossa natureza. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Se você parar para pensar, antes de Deus criar o mundo, Deus já sabia que o homem iria cair. Já sabia o que iria acontecer. E mesmo assim Deus criou. Mesmo assim Deus levou a cabo o seu propósito. Então Deus vai levar a cabo o seu propósito. Vai levar até o final o seu propósito. Mesmo que Ele saiba que muitos não vão crer, que muitos vão se perder, que muitos vão rejeitar o seu trabalhar e a sua vida. Deus tira aquele povo e Ele chama do seu povo, aquele é o seu povo. Deus fala através de Moisés para o faraó: Israel é o meu filho, é o meu primogênito, é meu, esse povo é meu. Esse povo não pertence ao faraó, esse povo não pertence ao Egito, esse é o meu povo. Mas durante a caminhada, em diversos momentos, este povo de Deus vai agir de maneira contrária à vontade de Deus. E assim é hoje. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, nós estamos dentro da igreja,
mas mesmo nesta nossa caminhada, assim como aconteceu naquela caminhada do deserto, muitos não vão aceitar o trabalhar de Deus. Muitos não vão deixar Deus fazer as coisas da maneira, na sua vida, da maneira que deveria ser feito. Mas Deus vai continuar agindo e trabalhando. A incredulidade de alguns, a resistência de alguns, não impede o trabalhar de Deus. O que acontece então? Esses que vão endurecendo o seu coração, esses que vão rejeitando, esses que não vão deixando o Espírito Santo trabalhar, eles não vão concluir a sua caminhada, infelizmente. De todo aquele povo que saiu do Egito, nós, pela palavra de Deus, entendemos que só Josué e Calebe, dos de 20 anos para cima, homens, que entraram na terra da promessa, somente Josué e Calebe, os outros morreram no deserto. Mas era o propósito de Deus que aquele povo perecesse no deserto? Não. Mas a incredulidade, mas a dureza do coração os fez ficar prostrados no deserto. E o Senhor trouxe duas lições aqui muito importantes. Primeira lição está aqui no versículo 8. Não endureçais o vosso coração. Hoje, no finalzinho do 7, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o coração, como em Meribá, no dia da tentação no deserto. Você não pode endurecer o teu coração. Pastor, mas eu já sou salvo, eu já dei minha vida para Jesus, eu já estou na igreja. Isso não significa que o teu coração foi completamente transformado. Há um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Assim como houve um trabalhar de Deus com aquele povo no deserto, há um trabalhar de Deus nas nossas vidas, na nossa caminhada com Cristo. E Deus quer transformar o nosso coração, Deus quer transformar a nossa vida, mas é necessário não endurecer o coração. Houve 2 episódios em que o povo endureceu o seu coração, que estão registrados, que aqui no Salmo 95 vai fazer menção, e vai fazer menção durante todo o Novo Testamento. Sempre que Deus se referir ao povo do deserto, Deus vai se referir a esse dia da provocação, a esses dias de provocação, a esses dias em que o povo vai tentar a Deus. O primeiro episódio está em Êxodo 17, de 1 a 7. O segundo episódio está em Números 20, de 2 a 3. E os dois estão relacionados à água. 2 episódios relacionados à água. A Bíblia chama esses episódios de águas de contenda. Águas da contenda. Porque nesses 2 episódios o povo vai contender com Deus. Porque nesses 2 episódios o povo vai tentar a Deus. Então nós temos que olhar e aprender com o erro deles para que a gente também não cometa o mesmo erro. A palavra de Deus diz que é sábio aquele que aprende com a experiência de outro. Então muitas vezes você tem que olhar para a palavra de Deus e ver aonde eles erraram para você não errar. Deus não omitiu os erros. Deus não escondeu as falhas dos homens de Deus e do povo de Deus. Elas estão ali como advertência para nós, como lição para nós. Massá e Meribá. Massá significa tentação, Meribá significa contenda. São esses 2 episódios, Deus vai se referir a eles como Massá e Meribá, tentação e contenda, porque neles o povo contendeu e tentou a Deus. De que maneira? De que maneira o povo contendeu com Deus? De que maneira o povo tentou a Deus? Nos 2 episódios o povo vai chegar em determinado lugar que não vai ter água. E o povo vai se levantar contra Moisés, e o povo vai se levantar contra Deus, e a expressão do povo vai ser: por que nos trouxestes até aqui? Sendo que aqui não há água. Nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer, o nosso gado vai morrer. Onde está o Senhor? O Senhor está no meio de nós ou não? Nesses 2 episódios eles vão tentar a Deus, eles vão provocar a Deus com as suas palavras. Isso é uma lição muito grande. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Não tente ao Senhor. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E quando Deus fala, não tentarás ao Senhor teu Deus, a primeira vez que está escrito isso, está lá em Deuteronômio 6,16.
onde está escrito: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Deus está se referindo a esses episódios. O Senhor Jesus Cristo vai citar isso na tentação, e ele vai dizer para Satanás: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tente a Deus. No dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia que as coisas não acontecerem do jeito que você quer, no dia que chegar uma má notícia para você, no dia que você tiver uma tribulação, não tente a Deus. Não diga: por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Onde é que está Deus agora, nesse momento de dificuldade? Que nunca saia da tua boca essas palavras. Por que Deus me trouxe até aqui? Por que Deus está fazendo eu passar por isso? Por que Deus está querendo? No sentido de questionar a vontade de Deus. No sentido de questionar a providência de Deus. Nunca faça isso. Não tente a Deus. Pergunta: onde é que está Deus agora aqui? Nunca diga isso no teu coração. Não tente ao Senhor, porque isso não agrada a Deus. Deus vai dizer aqui, olha: isso não me agrada. Versículo 9, ele vai dizer: vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Irmãos, aquele povo tinha estado no Egito, e quando eles estavam no Egito, o que eles viram no Egito? Vamos parar e pensar e lembrar. Eles viram as 10 pragas, eles viram Deus matar os primogênitos, eles viram a mão de Deus tirá-los do Egito. Aquele povo caminhou pelo meio do deserto, eles viram o mar se abrir, eles passaram pelo meio do mar, eles viram os egípcios morrerem no meio do mar, eles estavam comendo maná que todos os dias vinha do céu, eles estavam vendo a coluna durante o dia, a coluna de nuvem, durante a noite a coluna de fogo, estava guiando o povo durante a sua caminhada no deserto. Eles viram muitas coisas, e mesmo assim eles duvidaram da providência de Deus. Nunca duvide da providência de Deus. Nunca duvide do trabalhar de Deus. Você pode não entender o que Deus está fazendo, você pode ficar confuso muitas vezes porque você não está compreendendo, você muitas vezes pode ficar confuso porque você não está vendo aonde é que aquilo vai dar, mas não contenda com Deus, não tente a Deus. Deixa Deus trabalhar. E eu gosto muito das palavras de Abraão, quando ele está com Isaac no Monte Moriá. Isaac questiona ele, fala: meu pai, aqui está o altar, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas onde está o sacrifício? Abraão respondeu: Deus proverá para si o sacrifício, meu filho. Quando você não tiver resposta, e a gente não é obrigado a ter resposta para tudo. Tem gente que quer ter resposta para tudo. Não tem essa prepotência. Em vários momentos, você vai ter que dizer: eu não sei. Não tenha vergonha de dizer: eu não sei. Olha, não compreendo. Não tenha vergonha de dizer: eu não compreendo. Tenha vergonha de duvidar. Tenha vergonha de questionar a Deus. Tenha vergonha de não crer no trabalhar de Deus e nem na providência de Deus. É disso que a gente tem que ter vergonha. Agora, muitos momentos da gente não ter uma resposta, da gente não ter uma certeza, isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Amém? Quando a gente não tiver uma resposta, o Senhor proverá. Quando você não tiver uma resposta, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Foram palavras usadas por pessoas que não estavam entendendo o que estavam vivendo e que não sabiam aonde aquele caminho iria os levar, mas estavam confiando na providência de Deus. Você tem que confiar na providência de Deus. Você pode não estar entendendo, você pode não estar enxergando o final, mas confie na providência de Deus. Confie no trabalhar de Deus, confie no agir de Deus. Nunca duvide da providência de Deus. A segunda lição está aqui, no versículo de número 10, quando Deus diz: 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Não erre de coração.
Não erre de coração. Pastor, o que é errar de coração? E eu estava ali meditando e pedindo ao Espírito Santo, e Deus me colocou esse entendimento. Pessoa que erra de coração são pessoas que, por mais que ouça a voz de Deus e veja o agir de Deus, vai sempre fazer o que está no seu próprio coração. Por mais que ouça a voz de Deus, por mais que esteja na igreja, ouvindo, aprendendo, lendo a Bíblia, por mais que veja milagres e maravilhas, sempre vai fazer o que está no coração. Não vai se submeter à vontade de Deus. Isso é errar de coração. Quando o nosso coração está acima da vontade de Deus. Quando você sabe o que Deus quer que você faça, mas você não faz aquilo que Deus quer que você faça. Quando você entende o trabalhar de Deus, mas você não se submete ao trabalhar de Deus. Isso é errar de coração. E aqui Deus está dizendo, isso desgosta a Deus. Deus fica desgostoso com isso. Quando você é rebelde, isso é um tipo de rebelião, irmãos. Porque às vezes a gente acha que rebelião é só briga, é só contenda, não. Rebelião é quando eu não faço a vontade de Deus. Isso é rebelião. Quando o profeta Samuel vai repreender Saul por haver transgredido, e olha, entenda bem qual foi a transgressão de Saul. Deus deu instruções para ele ir e fazer uma guerra com os amalequitas. Eu pergunto para você, ele guerreou contra os amalequitas? Sim. Por que Deus então se desgostou com ele? Por que Deus rejeitou a ele? Deus mandou ele fazer guerra com os amalequitas, ele fez. Deus mandou ele vencer e exterminar aquele povo, ele venceu e exterminou aquele povo. Por que Deus se irou com ele? Por que Deus o rejeitou? Porque Deus lhe deu instruções específicas e ele não fez as instruções da maneira que Deus falou. Ele fez do jeito dele. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque isso é muito importante. Quando Deus dá instruções, elas têm que ser seguidas à risca. Não queira fazer do teu jeito. A gente aprende aqui que o que importa é o resultado. O mundo diz isso. O que importa é o resultado. Deu certo? Então está tudo certo. Não, com Deus não está tudo certo, não. Os fins justificam os meios. Não, com Deus não justifica, não. Porque se Deus deu uma palavra, se Deus deu uma direção, ela tem que ser seguida à risca. Saul foi, guerreou com os amalequitas, porém a palavra de Deus tinha sido específica, não poupe nada. Ele poupou o melhor do gado. Ele poupou o rei dos amalequitas, Agag. E isso fez com que Deus o rejeitasse. Porque ele colocou a sua vontade, a vontade do seu coração, acima da palavra de Deus. Isso é errar de coração. Quando Deus fala alguma coisa, quando Deus dá uma instrução, não queira você interpretar aquilo que Deus está falando. Mas Deus falou assim, acho que eu vou fazer assado, acho que é melhor. Não, irmão. Você acha que você é mais inteligente que Deus? Você acha que você é mais capaz do que Deus? Quando você age dessa maneira, você está desprezando a providência, a sabedoria e o conselho de Deus. Quando Deus te dá uma direção e você fala, não vou fazer assim não. Vou fazer assim e no final eu chego lá, dá tudo na mesma. Não dá tudo na mesma. Isso é engano do nosso coração. O resultado pode parecer ser o mesmo. E um exemplo aqui está no segundo episódio de Números capítulo 20. Eu quero ir com vocês para lá. Números 20. Para você entender, o senhor deu o exemplo de Saul. Saul era alguém que tinha um monte de erro na vida, então vamos dar o exemplo de Moisés. Números 20.
Poucos homens foram fiéis como Moisés. Pouquíssimos homens que passaram nesta terra foram fiéis como Moisés. Talvez a gente não encha uma mão contando todos os homens que andaram na mesma fidelidade de Moisés. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara. Esse aqui é o segundo episódio que o povo está contendendo pela água. O Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a água, e dará a sua água, assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. O que Deus disse para Moisés? Toma a vara na tua mão, e passa diante do povo, tu e Arão, e faz o quê? Fala a rocha. O primeiro episódio que está lá em Êxodo 17, de 1 a 7, Deus fala, pega a vara e fere a rocha com a vara. O segundo episódio, Deus diz aqui, fala a rocha. Entenderam que teve uma diferença? Porque às vezes a gente põe as coisas de Deus, Deus, é para fazer isso, eu já sei como é que faz. E a gente ignora as instruções de Deus. Eu já fiz uma vez, isso aqui já aconteceu na minha vida, eu não preciso nem orar, eu não preciso nem buscar a direção de Deus, eu já sei como é que eu vou resolver esse problema, eu já sei como é que eu vou resolver essa situação. Isso é arrogância, isso é prepotência, isso não agrada a Deus. Presta atenção exatamente, verso 9, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado, fez certo, até aqui está tudo certo. Deus falou pega a vara, ele pegou a vara, como Deus lhe tinha ordenado. Verso 10, e Moisés e Arão reuniram a congregação, estão obedecendo. Deus falou, olha, na frente da congregação, então eles reuniram a congregação, até aqui está tudo certo, estão obedecendo certinho, estão seguindo as instruções. E Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Até aqui não tem nenhum erro. Verso 11, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Eu pergunto para você, saiu água da rocha? O povo saciou a sua sede? Vamos olhar aqui para o lado do povo. Deus foi glorificado diante do povo? Sim. Pega uma vara e vai bater numa rocha para ver se sai água dela. Saiu. O povo viu a mão de Deus, viu o poder de Deus. Porém, Moisés fez exatamente o que Deus tinha falado? Não. Olha a consequência. Verso 12, e o Senhor disse a Moisés e Arão, na mesma hora, porquanto não me crestes a mim. Você está entendendo o que significa você não fazer o que Deus está falando? Olha como Deus enxergou Moisés e Arão. Não crestes em mim, incrédulos, rebeldes. Eu falei de um jeito, mas vocês não fizeram. Para Deus não importa o resultado. Para Deus importa o caminho. É o caminho que importa para Deus. É a obediência que importa para Deus. É a fidelidade que importa para Deus. Não é o resultado. Mateus 7, Jesus diz que naquele dia muitos lhe dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei novas línguas, em teu nome curei enfermos, em teu nome fiz muitas maravilhas. Resultado, cheio de resultado. Mas o caminho para alcançar o resultado, qual foi? Para eles não importou. Deus está curando, Deus está salvando, Deus está libertando. Estou na bênção. Será? O Senhor vai dizer, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Você está entendendo que Deus não está preocupado com o resultado? Deus está preocupado com a tua fidelidade. Deus está preocupado com o teu dia a dia. Deus está preocupado se você está todo dia andando na fidelidade. Deus não está preocupado com o resultado, irmão.
Deus não está preocupado, Deus está preocupado é com o teu caminhar. Deus está dizendo, não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não metereis esta congregação na terra que eles tenho dado. Aqui Moisés selou o destino da sua vida terrena. Aqui. Depois lá em Deuteronômio, ele vai falar que ele orou, que ele implorou, que ele pediu para o Senhor, porque ele chegou até a beira do rio Jordão. E ele falou, deixa, Senhor, eu passar esse rio. Qual foi a resposta de Deus para ele? Não me fales mais neste assunto. Tu não vai cruzar, não vai entrar lá, vai morrer aqui. Por causa deste dia, por causa deste episódio, por causa de ferir em vez de falar. Não fira a rocha. Quando Deus mandar você falar a rocha. Quando Deus der uma instrução para você, cumpre exatamente o que Deus falou. Não erre de coração. Isso é errar de coração. Você está entendendo que pode ser Saul ou pode ser Moisés. Moisés está salvo? Glória a Deus, está na glória. No Monte da Transfiguração, ele aparece junto com Elias e eles conversam com o Senhor Jesus. Mas Deus queria que ele entrasse na terra da promessa. Mas era para ele ter cruzado aquele Jordão. Mas era para ele ter sido sepultado dentro da Canaã. Não era para ele ter morrido na margem, na beira. Não era para ele ter ficado fora da terra da promessa, irmão. Existem muitas coisas na nossa vida que nós não vamos desfrutar por causa de que erramos de coração. Tem coisas que Deus queria fazer na nossa vida, mas Ele não vai fazer se a gente errar de coração. Tem coisas que Deus queria que a gente vivesse, que a gente não vai viver se a gente errar de coração. Deus quer o melhor para nós. Em Isaías capítulo 1 está escrito, se me ouvirdes, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus quer nos dar o melhor da terra. Mas a gente tem que aprender a fazer exatamente aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que Deus falar, faça exatamente o que Deus falou. Não queira fazer do seu jeito, não queira duvidar da providência de Deus, não queira achar que você sabe fazer melhor, que você já conhece o caminho, que você já... Não, seja totalmente dependente de Deus. Seja totalmente submisso à vontade de Deus. Se Deus falou vai, vá. Se Deus falou não vai, não vá. Essa semana eu escrevi ali um devocional sobre Balaão. E me chamou muita atenção porque tem gente que fala, Balaão era um bruxo. Balaão era um feiticeiro. Eu sei que ele conhecia Deus. Porque Deus vem ao encontro dele e ele não se espanta. Deus vem ao encontro dele, Deus tem intimidade com ele, irmão, porque Deus pergunta, quem são esses homens que estão na tua casa? Diz, olha, Senhor, se fulano que vieram de lá e tal. Deus diz, não vá com eles. E não amaldiçoe esse povo, porquanto é bendito. Ele dá essa resposta àqueles mensageiros de Balaque vão embora. Daqui a pouco Balaque manda outros mensageiros com uma oferta maior, com um povo mais honrado, mais numeroso. Chegam lá e ele diz, olha, e o coração dele já estava na ganância, quando olhando para tudo aquilo que tinha sido prometido para ele. Espera um pouquinho que eu vou orar de novo. Aí que foi o erro de Balaão. Se Deus te deu uma palavra, não vai orar de novo, irmão. Se Deus já te deu uma resposta, não vai orar de novo, não. A palavra de Deus diz que ele vai, e Deus diz, pode ir. E por que Deus diz pode ir, irmão? Porque Deus já conhecia o coração de Balaão. Balaão queria ir. Balaão olhou o ouro, Balaão olhou a proposta. Deus está falando, ó, não vou contender com ele, não. Ele quer ir, pode ir. Mas diz a palavra do Senhor que quando ele sai, a ira do Senhor se acendeu contra ele, e Deus mandou o anjo matar ele. Irmão, você quer entender como é que é errar de coração? Ele passa por aquele episódio das 3 vezes que ele vira com a mula fala com ele, Deus abre o olho dele, ele vê o anjo do Senhor, ele fala com o anjo do Senhor, mas a dureza do coração é tanto que ele diz, se o Senhor não quer, irmão, tem alguma dúvida de que Deus não queria? Se o Senhor não quer, eu vou embora.
Deus olhou e falou, não tem jeito, pode ir. Pode ir. A mula falou. O anjo apareceu com a espada na mão. E o anjo declarou, eu vim te matar. Porque o teu caminho não é reto diante de mim. Será que ainda resta alguma dúvida de qual é a vontade de Deus, irmão? Se o senhor não quer, eu vou embora. O senhor, não, pode ir. Você quer ir, vai. Mas só fala o que eu te falar. Ele cumpre, irmão, a risca. Ele abre a boca nas profecias aqui, está aqui, ó, um pouquinho mais para frente, nós estamos no 20, a partir do 23, Deus vai usar ele para dar profecias poderosíssimas sobre os filhos de Israel. Ele não abre a boca realmente para amaldiçoar os filhos de Israel. Mas o que ele começa a fazer? Bom, Deus proibiu eu de amaldiçoar os filhos de Israel. Mas então, Balaque, vem cá, eu não posso amaldiçoar. Mas você me prometeu que vai me dar um dinheiro se eu ajudar você a derrotar os filhos de Israel. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festinha aqui, ó. Faz uma festinha pagã aqui, pega umas moças bem bonitas, manda lá no arraial de Israel, chamar os moços, começa a seduzir os moços, traz aqui o pecado de Baal, Peor. Quem deu a instrução? Balaão, Apocalipse Deus fala certinho. Balaão ensinava os moabitas a lançar tropeços contra os filhos de Israel. Por que Balaão fez isso? Dureza de coração, ele queria o dinheiro. Já que Deus não deixa eu profetizar e amaldiçoar o povo, então vou dar o meu jeito. Vou dar meu jeito de ganhar meu dinheiro. Vou dar meu jeito de não ficar de mal com Balaque. Vou dar meu jeito de receber o prêmio que ele prometeu para mim. A Bíblia diz que ele amou o prêmio da injustiça. E agora eu faço uma pergunta para você. Quando Deus manda os filhos de Israel pelejarem contra os moabitas e derrotarem os moabitas, ele morreu naquela peleja. O que adiantou? O ouro. O que adiantou a riqueza? O que adianta? É o que Jesus fala, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Que adiantou para Saul ir lá e derrotar e voltar, estou trazendo Agag. Olha Agag aqui, porque Agag era um rei famoso. Olha quanto gado eu trouxe, olha quanta ovelha eu trouxe, olha que despojo grande eu trouxe. O que adiantou? Se as palavras de Deus foram para ele, eu te rejeitei, eu não quero mais você como rei, eu não quero mais você está rejeitado. O que adianta, irmão? O que adianta chegar na presença do Senhor Jesus Cristo, uma lista gigante, olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, olha que lista grande, Senhor. E o Senhor vai dizer, eu não te conheço, meu filho. Não sei quem você é, você andou em pecado, o resultado está aqui, mas a tua vida está toda errada, tem pecado não tratado na tua vida, tem obstinação no teu coração, eu falava e você não ouvia, eu mandava e você não obedecia. O que adianta, meu filho? Eu não te conheço, não sei quem você é. Porque Deus só conhece, meu irmão, aquele que anda pela fé. O meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então não anda segundo o teu coração. Anda na obediência. Pode ser que o caminho seja difícil. Pode ser que o caminho seja espinhoso, pode ser que o caminho seja doloroso, mas o final dele eu garanto para você é de vida. Mas o final eu garanto para você, quando você chegar na presença do Senhor Jesus Cristo, você não vai ouvir eu não te conheço, pelo contrário, você vai ouvir, bem está servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É isso que importa, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Por esse momento, Senhor, em que o Senhor falou conosco, Pai. Senhor, que lição o Senhor nos deu, Pai. Moisés, ó Senhor, um homem, poucos, ó Pai, tiveram tanta intimidade com o Senhor. O Senhor disse várias vezes, falo com Moisés face a face, como qualquer homem fala com o seu semelhante. Moisés esteve 40 dias e 40 noites na tua presença. O povo pecou, ele teve que descer, subiu de novo, ficou mais 40 dias na tua presença. O rosto dele ficou impregnado com a tua glória. Quando ele desceu do monte, brilhava tanto que ninguém conseguia olhar para ele. Tiveram que colocar um véu para cobrir a face dele.
Mas infelizmente, Senhor, em um descuido, um episódio ali, que parece, Senhor, não ter importância, e esse é o nosso erro. Achar que a instrução de Deus não tem importância. Classificar as coisas como grandes e pequenas. Nós não podemos fazer isso. Aquilo que parecia ser tão pequeno, deixou ele de fora da terra da promessa. Que a gente não tenha essa pretensão de classificar, isso é pequenininho, isso aqui não tem problema diante de Deus, não. E não tenhamos essa arrogância de dizer isso. Mas que pelo contrário, possamos cumprir tudo aquilo que Deus diz na sua palavra à risca. E se não conseguirmos, nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor. Mas nunca ignorar, nunca desprezar a instrução que sai da boca do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Abre o nosso entendimento para não contendermos com o Senhor, para não provocarmos ao Senhor, para não tentarmos ao Senhor. Abre o nosso entendimento para não errarmos com o nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Pai. A Tua palavra diz que o coração do homem é enganoso. Nós não podemos confiar em nós mesmos, mas temos que confiar exclusivamente, totalmente na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.